Olá pessoal, tudo bem com vocês? O cachorro ele começa a latir bem na hora. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Pode. Oi pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Inspire. Como que é que eu ia estar falando? Oi pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Inspire. Como a maioria de vocês sabem, já tem nos acompanhado há algum tempo, o intuito do nosso canal é apresentar Deus às pessoas e também inspirar aqueles que já conhecem o Senhor. E no nosso canal nós temos postado alguns vídeos de louvores, palavra, tem o Rota, testemunhos também, tem o Rota Se Inspire, que nós visitamos lugares. E eu e minha esposa nós estávamos conversando e a gente decidiu criar um vlog. Um vlog pra gente bater um papo, estar se conhecendo melhor. Nesse vlog a gente vai contar algumas experiências, vocês poderão fazer algumas perguntas, aquilo que vocês querem saber. O que mais? Dar algumas sugestões de livros. Convidaremos pessoas também para trazer experiências com Deus que a gente tem vivido, as pessoas têm vivido também. Sugestões do que vocês querem que nós falemos aqui. Vai ser um bate-papo bem legal. E pra quem não sabe, nós somos casados. Eu sou a Luana. Eu sou o Giovanni. Nós somos casados há 6 anos. 6 anos, temos uma filha de 5 anos. Mas aí depois, conforme a gente for gravando os vídeos, vocês vão conhecendo mais a gente. Mas por enquanto é isso, nós somos casados há 6 anos. Eu tenho 23 anos, ele também, 23 anos. 23 anos também, casamos bem cedo. E hoje nós falaremos um pouco da experiência de como o Senhor ele colocou no nosso coração esse projeto, o Projeto Se Inspire. Minha esposa vai estar falando um pouco sobre o assunto. Então, gente, o canal faz 2 meses. Uns 2 meses que a gente começou. E nisso, antes da gente começar a gravar, eu senti a necessidade de fazer algo a mais pro Senhor. Não bastava somente ir na igreja, fazer as coisas na igreja, mas eu queria mais. Eu queria ter mais experiência com Deus, eu queria trabalhar mais pra Deus, levar de alguma forma a palavra dele. Eu sou muito tímida, então isso daqui pra mim tá sendo um desafio, uma experiência totalmente com Deus, um desafio muito grande. É totalmente Deus que tem me capacitado pra gravar os vídeos. Mas enfim, e eu queria mais de Deus. Eu queria apresentar Deus às pessoas. Foi aí que eu lavando louça... Não, eu orei antes, num dia antes. Tava trabalhando. Eu tava trabalhando? Eu. Mas aí um dia antes à noite, eu tava lendo, acho que Gálatas. Incrível. Gálatas incrível. Quem puder ir lá na Bíblia e procurar Gálatas, sensacional. E ali eu comecei a conversar com o Senhor, orar e falar: Deus, eu quero mais, eu quero fazer mais pro teu reino, eu quero fazer mais pras pessoas, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder fazer aquilo que o Senhor me chamou. Qual que é o meu propósito nessa terra? E no outro dia, eu lavando louça ali, ouvindo louvor, adorando ao Senhor, de repente veio um canal no YouTube. Eu falei: nossa, mas eu sou muito tímida. Como eu vou criar um canal no YouTube que muita gente vai ver? E outra, é muito difícil. Também é muito difícil. Eu falei: é muito difícil. Senhor, como eu vou criar um canal no YouTube? Aí Deus falou: você não gosta de fazer teatro? Faz no YouTube. E aí eu catei e falei assim: vou tentar. E eu cheguei nele e falei: amor, eu já sei o que a gente vai fazer. Já incluí ele logo de cara. Falei: a gente vai fazer um canal no YouTube. E aí ele não deu muita bola no início, né? No começo eu não entendi direito. Não fiquei muito empolgado, não. É porque, na verdade, quando Deus nos dá a visão assim, nos dá algo, a gente sente algo no coração pra fazer, não é todo mundo que entende de imediato, não é todo mundo que entende o que Deus tá querendo mostrar, né? É porque, na verdade, também, eu sempre soube o meu propósito de vida. E eu não imaginei que o meu propósito de vida estivesse ligado com o dela. Só que depois, quando ela passou a ideia pra mim e nós começamos a conversar, o Senhor ele começou a mostrar que os nossos propósitos de vida sempre estiveram ligados. E aí ele começou a dar vida, começou a mostrar como seria. Começou a colocar o projeto, né? Até porque é uma fala que todo mundo usa: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Verdade. Então acho que a gente começou, eu passei a ideia, passei meio afoita, assim, então acho que ele não pôde entender, mas conforme Deus foi trabalhando no coração dele e amadurecendo a ideia no meu coração, acho que
A gente se encaixou, né? A ideia começou a acontecer. Difícil, muito difícil cumprir aquilo que Deus chama a gente. Mas foi isso. Lavando louça, Deus falou, você não quer fazer mais? Você não gosta de fazer teatro? Então a internet é aí, porque muitos dizem que a internet é do diabo. Gente, não é. Se você usar a internet pra levar a palavra, pra evangelizar, falar do amor de Deus, não tem nada do diabo. Nada do diabo. A gente que dá esse poder que ele não tem. E, como eu falei, eu não imaginava que o meu propósito estivesse interligado ao dela. E quando ela passou a ideia pra mim, na verdade, até então você não sabia o seu propósito ao certo, né? É. Até então ela ainda tinha dúvidas sobre qual era o chamado dela, e eu sabia do meu já. Mas eu pensava que era totalmente diferente, era outra coisa. E quando ela falou pra mim, a princípio eu não dei muita bola, mas depois eu comecei a pensar, e o Senhor ele começou a colocar no meu coração também, e eu comecei a entender que o meu propósito estava interligado ao dela, e que o propósito dela era esse. A gente não vai falar ainda, a gente não vai abrir ainda, está apenas começando, mas Deus ele já começou a colocar sonhos em nosso coração, projetos muito grandes que aos nossos olhos é impossível, mas nós sabemos que foi Deus que colocou e nós cremos que Ele vai fazer. Mas aí começamos a entender o propósito e começamos a trabalhar. E eu queria já abrir um parênteses aqui e dizer para você que não é fácil, como a Luana disse. Não é fácil. Realmente não é fácil. Tem uma passagem na palavra que fala sobre Pedro. Pedro, quando ele está vendo Jesus vindo sobre as águas, ele pede para Jesus, se é o Senhor mesmo, chame a mim e eu irei até você. E o Senhor chama ele, Jesus chama ele e ele anda sobre as águas. E muitas pessoas pregam sobre a falta de fé de Pedro. Só que se nós formos olhar mesmo pela palavra, quem não tinha fé eram os outros que estavam no barco. Porque a Bíblia diz que todos os discípulos estavam no barco. Mas apenas Pedro disse, Senhor, se és tu, me chame que eu vá até você. Os outros não, os outros ficaram parados. Pedro foi. E eu acho interessante que assim que o Senhor ele começou a colocar no nosso coração, a gente pensou em várias pessoas que iriam nos ajudar. Verdade. Pessoas próximas que a gente falou, essa pessoa com certeza vai nos ajudar. E quando nós saímos do barco e começamos a andar sobre as águas, nós olhamos para trás e vimos que todos estavam ainda dentro do barco. E talvez você diga, mas Pedro ele afundou porque ele não tinha fé. O vento veio, de repente Pedro ele olhou para trás e viu que ninguém o acompanhou, ninguém o ajudou. Talvez ele sentiu medo. De repente aqueles que estavam no barco estavam dizendo, Pedro, você é louco, não vai dar certo, você é maluco. E aí veio o medo. O que eu quero dizer para você? Quando nós olhamos para trás e vimos que o pessoal estava no barco, a gente teve medo, né, amor? Teve, muito. É muito difícil quando você recebe algo de Deus, a gente sente medo. E você vê que as pessoas não estão dando crédito. Aqueles que a gente pensou que ia ajudar diz, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Foi difícil. E a gente começou a conversar. Será que estamos no caminho certo? A gente conversando, será que estamos no caminho certo? Será que é isso que Deus quer? E olhando pela palavra, quando Pedro ele começa a afundar, nós vemos Jesus o pegando pela mão. E foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Quando a gente começou a afundar, quando a gente começou a duvidar, será que é isso mesmo? Tá tão difícil. O Senhor Jesus ele veio e nos pegou pela mão. O que ele fez? Pessoas que a gente nunca viu, pessoas que a gente não conhece, começou a mandar mensagem, pedindo ajuda, pedindo socorro. É isso que a gente viu e vê muito, socorro. Precisando desabafar, precisando contar pecados, se abrindo, falando aquilo que nunca falaram pra ninguém, chegando até nós. Porque às vezes você fala, YouTube é números. As pessoas que gravam pro YouTube, lógico, amam gravar vídeos, mas também pensam nos números que vão dar curtidas. Mas ali Deus começou a mostrar que não é isso que Ele quer pra gente. E foi sensacional, gente. Cada mensagem que a gente vem recebendo, Fia, as pessoas falam, Fia, eu vou orar por você, eu já tô orando por vocês, vai dar certo. Aquilo ali é um combustível. Pessoas pedindo oração. Pessoas pedindo oração. E não é números, é o reino, não é números. São pessoas alcançadas. A gente conseguiu ver que estamos cumprindo o nosso propósito, porque o propósito que Deus colocou no nosso coração era apresentar Deus às pessoas. E nós pudemos enxergar muitas pessoas vindo até nós e dizendo, eu assisti um vídeo seu e tocou muito meu coração, eu estava perdido e isso me fez refletir. Pessoas que, como a Luana disse, vieram, se abriram, disseram que nunca tinham se abrido com ninguém,
conseguimos alcançar essas pessoas e conseguimos inspirar as pessoas a inspirar outras pessoas, né? Pessoas que ficaram animadas e começaram a querer inspirar outras pessoas. Verdade. Tem um rapaz chegou e mandou pra gente curtir uma página e falou assim: curte porque vocês me inspirou, eu quero inspirar, eu quero levar a palavra de Deus também. E isso é tipo, uau, não é números. É tipo, sabe quando você fala assim, a pessoa tá entendendo? E isso é maravilhoso. Então, tipo, não é o YouTube todo, é a palavra diz que se arrepender. Então, tipo, é sensacional. A gente não tem muitas curtidas, a gente não tem muitas visualizações, mas uma só mensagem, aquilo ali já alegra o meu coração, tenho certeza que o de Deus também. Hoje a gente sabe que estamos vivendo o propósito de Deus na nossa vida, né? Devagar, sempre ali, todo dia crescendo na presença de Deus, batendo cabeça muitas das vezes, brigando, às vezes uma ideia não funciona com a outra, mas a gente vai em oração e pede pro Senhor: Senhor, é o seu canal, o que o Senhor quer que a gente poste, o que o Senhor quer que a gente fale, o que o Senhor quer que a gente transmita, o que é, Senhor, nos mostra. E aí vem a palavra de Deus. Nos dá direção. Nos dá direção, tudo começa a se alinhar, não é fácil. Que nem ele falou sobre Pedro, às vezes a gente olha pra trás, olha pro vento, olha pro barco e vê que todo mundo tá ali. Tipo, nossa, Pedro, você é louco, andou sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Pedro. Verdade, Pedro andou. Ele teve fé. Embora o vento veio, ele teve medo, mas ele teve fé de sair do barco. Mas Pedro teve fé. Então é isso, a gente quer andar sobre as águas. E eu convido você também a andar conosco sobre as águas, viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E é isso, você que compartilha, você que curte, você está sendo um agente de Deus nessa terra. E você está fazendo parte do nosso propósito. Porque não é o nosso propósito, é o propósito de Deus. Todos juntos, isso é sensacional. Muito obrigada a todo mundo que tem orado, todo mundo que tem mandado mensagem, que Deus abençoe muito a sua vida. Você que tem compartilhado, pode ter certeza que junto nós estamos fazendo com que o reino avance. E como eu digo, todas as mensagens que as pessoas mandam, eu falo sempre, juntos pelo reino. É isso, galera. Deus Obrigada. abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.